Eu só vou mutar o microfone quando... Legal. Aí agora começar a falar. Já tá legal, não? Já tô ao vivo, não? Tá. Uhum. Só vamos... Já tem gente ali, já. Tá chamando o Adriano já? Uhum. É? É que eu ia chamar ele depois, ia apresentar e ia chamar, mas tá bom. Aí, Aí, garoto. pode pensar as pessoas estão entrando, Bom tá? dia, Jânio. Bom dia, tô aqui me atrapalhando, rapaz. O Ricardo me salvando, como sempre, já fez isso a semana toda. Já Faz fomos até parte. nos Alpes Jaragalenses para poder gravar. Essa fase está sendo um aprendizado incrível. Eu vou tirar um pouco o óculos, que eu não me sinto muito bem. Aí depois, qualquer coisa, se quer que dê, aí eu volto com o óculos. Não, tranquilo. Obrigado, Leandro, por estar comigo, né, parceirão. Pessoal, obrigado, bom dia a todos, né? Estou aqui falando da Barra. Eu sou o Jânio Calfo, xerife. Tenho 59 anos, 2 filhos. A maioria das pessoas já me conhecem, né? Mas aos pouquinhos vou me habituando com essa questão das mídias, internet, está sendo as minhas bruxas, né? Estou tentando eliminar os meus maiores medos. Sim. Já fiz muito curso de treinamento, mas nunca enfrentei esses medos aqui. Nunca me prepararam, nunca me preparei para isso, mas esse processo seletivo está sendo incrível nesse sentido também. Obrigado por estar aqui. Vamos fazer um bate-papo. O Leandro é meu convidado especial, que está também aqui. Vamos conversar sobre Partido Novo, sobre a política, sobre atualidades, assuntos que a gente puder debater, né, Leandro? Exatamente. Estamos à disposição. Legal. Vou contar um pouquinho para vocês como surgiu o Novo na minha vida. Em 2016, se não me engano, eu acabei por acaso encontrando algumas informações do Novo, né, dos eleitos para vereador e tal, e aquilo me interessou. Eu entrei lá no estatuto, comecei a estudar a história do partido, como foi fundado, e aí a história da fundação já me encantou, né, porque identificou muito comigo, que é o trabalho voluntário que eu pretendo fazer a partir de agora, né. Eu sempre planejei aos 60 anos ser um voluntário em tempo integral, né. Planejei minha vida financeira para não depender mais de trabalho e cuidar do voluntariado. E felizmente Deus me proporcionou essa situação, hoje eu estou nessa condição de trabalhar, né? E a política, assim como os fundadores do Novo, perceberam que era uma ferramenta de atingir mais pessoas através desse voluntariado. E eu pensei, poxa, está aí uma oportunidade, tá? Alguém já está trilhando um caminho e deixou pronto para mim, eu só vou, né? Só vou fazer uso desse caminho, dessa preparação, por isso eu serei eternamente grato aos fundadores do Partido Novo. Estudando durante um ano e alguma coisa, resolvi me filiar, né? Aquela situação de estar indignado com a política, odiava a política, não falo de política, mulher, religião, né, Leandro? Não podia falar, é proibido, né? Que é confusão. Na verdade, não é não, pessoal. Eu percebi que falar de política é fundamental, indispensável. E estou com o meu assessor aqui me ajudando. Obrigado, Ricardo. E falar de política é indispensável e quanto mais você se aprofunda e conhece, mais você se apaixona e mais quer falar de política, né? Ontem tive uma reunião virtual com minha família, né? Onde eles me questionaram bastante, né? E eu ouvi de um dos meus irmãos uma frase que eu não... que assim, até dói ouvir isso, né? Que ele falou assim, ele na verdade não quer que eu entre na política, né? E eu faço o contrário, eu falo, tu fez o que pela política agora? Não fez nada, então para de só criticar, né? Eu entendo que você é assim, eu já fui assim, mas se abre um pouquinho, se permita, né? Daí ele falou assim, eu não quero que você vá na política porque você é meu irmão, eu te amo e o sistema é meu inimigo. Pô, é forte isso, né? Sim. Só que eu fui entender por que ele acha o sistema inimigo, porque o sistema pega 40 e poucos por cento do meu faturamento e não me retorna nada. Aí eu falei, poxa vida, é forte, mas é para uma reflexão profunda, né? E ao mesmo tempo eu coloquei para ele que o Partido Novo está dando a oportunidade para nós, brasileiros, cidadãos, mudar essa história, diminuir essa carga, né? Transformar esse Estado não em inimigo, sim em um aliado. Mas é um caminho longo, que no meu entender começa e passa pela educação. Uma longa caminhada temos aí, né, Leandro? Sim. Mas antes de mais nada, a gente tem que ser cidadão, exercer a cidadania para depois buscar os próximos passos de construir uma história sólida, né?
E isso é um dos valores do Partido Novo também, né? Que é a visão de médio e longo prazo, né? Também é uma coisa que me encanta, porque nada se consegue, né? Todo o meu planejamento de vida não foi feito em um ano, né? Só vou fazer 60 anos, né? Eu saí de casa aos 10, para ser empregado doméstico, porque meu pai e minha mãe eram estrategistas, eu só percebi isso depois, quando eles nos treinavam para ser empregado doméstico. Então, os meninos eram empregados domésticos, então aos 10 anos tinham que saber cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, né? E eram colocados nas fazendas para ganhar um saláriozinho para ajudar os novos irmãos que vinham, porque o dono vinha um, né? É 12, então a força produtiva era os filhos, né? Sim. E as meninas eram treinadas para ser babá e eu ser babá das casas dos ricos, né? Então a gente teve uma trajetória assim planejada pelos nossos pais, felizmente essa história aconteceu. Essa Sim. dificuldade nos fortaleceu e hoje eu quero poder fazer um trabalho voluntário, né? Minha intenção, estou nesse momento postulante a vereador, participando do processo seletivo do Novo, estou na terceira fase, com mais de 9 amigos aí, e lutando muito para passar nesse processo. E uma vez que eu consiga passar, pretendo realmente lutar mais ainda para me eleger vereador, e eleito vereador, eu tenho certeza que eu posso mudar um pouquinho a visão do meu irmão, de que o Estado é meu inimigo e eu não quero ser teu inimigo, então não vá para o Estado. Mais ou menos Sim. é isso, pessoal. Vamos discorrendo ao longo dos próximos Sim. minutos aí. Espero que vocês gostem. Obrigado por estar entrando. Eu vou colocar meu óculos para ver quem está entrando. Mas, Jânio, deixa eu... A eu vou palavra te está inter- contigo, tá, querido? Não. Então, aí eu que agradeço aí a oportunidade de a gente fazer esse bate-papo. A ideia de fazer um café da manhã aí, acho que coincidiu minha contigo, né? De fazer algo diferente. E também falar sobre temas atuais que têm bombardeado aí, principalmente a todos. Hoje todo mundo tem acesso à informação muito fácil. Então, chega muita informação. E o que essas informações têm a ver com a política e com o Partido Novo, né? Então, é importante fazer essa conexão. E não só com o Partido Novo, mas também com nossa vida dentro da política, né? Eu também, assim como o Jânio, nunca tinha sido filiado a nenhum partido, nunca fui militante de nenhum partido. E em 2017, depois de muito fazer parte de associações sem fins lucrativos, ajudando a comunidade, comecei a ver que, infelizmente, a gente, nas associações empresariais, na Associação de Segurança Pública, a gente briga por mais recurso para, né, diminuir o tamanho do Estado, para esse sistema que o seu irmão comentou, né, gerar mais resultado para a população, porque ele arrecada bem, né? Esse sistema todo hoje que a gente tem no Brasil, o Brasil arrecada tanto quanto países de primeiro mundo, porém ele entrega muito pouco, né? Então, enquanto lá em países de primeiro mundo eles conseguem dar uma entrega melhor para a população, aqui no Brasil a entrega é muito baixa. Então, por isso ficamos nessa dificuldade de entender o que pode fazer e como a gente pode fazer. Porque também o nosso sistema, na qual o legislativo deveria fiscalizar e ser mais atuante em cima do executivo, a gente vê que grande parte são servidores do executivo e pouco fazem para aquela população que o colocou lá para o representar, fiscalizando as ações do executivo. Então, devido a tudo isso, assim como você, Jânio, eu também em 2017 resolvi me filiar ao Partido Novo, saí candidato a deputado federal em 2018. Conseguimos eleger o Gilson Marques, hoje o melhor parlamentar do Brasil, pelo ranking dos políticos, e que faz a diferença por nós lá em cima. Mas já queria entrar nesse assunto também, que por que participar da política e por que o novo é novo, né? Eu estava lendo hoje de manhã, então não, hoje é dia 22 de maio de 2020, a notícia no Estadão, a Câmara dos Deputados lá do Distrito Federal aprovou um plano de saúde vitalício para ex-deputados e seus parentes. Olha só como a gente precisa ser eternamente vigilante dos nossos políticos. Que absurdo, né? No dia 22 de maio de 2020, faltando recurso para a saúde, toda uma crise econômica novamente está assolando aí todo o nosso país, e os nossos parlamentares do Distrito Federal conseguem aprovar um plano de saúde vitalício para ex-deputados e parentes. Não basta ser
só para o ex-deputado, tem que ser para os seus parentes também. É o maior absurdo. E o Novo tem vindo aí com essa pegada de acabar com esses privilégios, né, que os políticos têm no Brasil. Por isso que todos os mandatários do Novo, eles são compelidos a abrir mão dos seus privilégios. Então, se você acompanhar, tanto hoje, lá no ranking dos políticos, os 8 melhores parlamentares do Brasil são do Novo. E eles cortam seus privilégios, cortam na carne. E também pedem que os outros façam igual. E também a gente entende que o nosso exemplo, porque enquanto, vamos dizer assim, esse privilégio é de direito, né, pago com o nosso dinheiro, do contribuinte, e o Novo batalha para acabar com esses privilégios. Mas vejam bem, em pleno dia 22 de maio de 2020, existem assembleias espalhadas no nosso país aprovando mais privilégios para ex-deputados, que é o maior absurdo ainda. Então, Jânio, o que tu tem a me dizer com isso aí? Joga a bola de volta para ti. Helena, é exatamente isso que a gente tem conversado. Quando eu falo entrar na política e fazer parte da política, é entender o que a política faz por nós e o que a gente pode fazer para vigiar nossos eleitos. Eu tenho perguntado, inclusive, diante disso, para as pessoas que debatem comigo, em quem você votou para deputado federal? Né? Você reclama do presidente da Câmara dos Deputados, porque ele não trabalha de acordo com o que você entende como ideal. Mas o deputado que você votou nele como presidente da Câmara? Ah, não sei. Pois é, tu não sabe em quem votou, não sabe se esse teu eleito votou no presidente da Câmara, então você não pode reclamar do presidente da Câmara. Você precisa melhorar a tua qualificação como eleitor. Você precisa começar a entender melhor como você vai votar. E não adianta se dignar com a política e ir lá votar só porque o voto não é facultativo, né? O voto é obrigatório, então eu vou para não ter problema com a justiça eleitoral. Essa cidadania praticada na sua plenitude é que vai fazer de nós cidadãos de fato com honra, orgulho de ser brasileiros patriotas de verdade. Eu falo para as pessoas, em 2018, não sei se por já ter um pouquinho de politização na minha vida, quando eu desci do carro para voltar lá no Rio da Luz, sabe, eu fiquei arrepiado, entende? Foi uma coisa assim incrível que aconteceu comigo, porque eu me senti cidadão pleno, exercendo a cidadania, né? É um direito de votar, não uma obrigação. Um direito, uma oportunidade de fazer uma história diferente para esse país. E realmente a política, ela está em tudo que nós fazemos. Até no nosso ar que a gente respira está a política, né? Temos aí uma situação de pandemia agora sendo politizada, onde a população está apavorada, né? Eu tenho, por exemplo, meu negócio lá que foi autorizada a abertura, mas a população não vem com medo. A população não sai de casa porque está com medo, ela está sem orientação. E a política, assim, essa questão dos privilégios que o Leandro estava falando, muito bem colocado, Leandro, é assim mesmo, né? Quando meu irmão fala, voltando para o assunto de que não quero você como meu inimigo, essa situação aprovada, retroativa aí de aposentadoria, isso nada mais é do que ser inimigo do cidadão, entende? Então ele tem que estar coberto de razão quando fala. Nós precisamos mudar isso, e a única forma de mudar isso é através do exercício da cidadania. E essa cidadania, ela tem uma arma principal, que é o voto. Então, acho que precisamos muito cuidar do nosso voto, estudar em quem nós votamos, né? Voto para vereador, principalmente, eu lembro muito bem, como quando eu era apenas um eleitor, né, um cidadão comum, o voto de vereador eu tomava no domingo de manhã, às 7h30 da manhã, 8 horas, puxa, e agora vereador quem? Aí vamos dizer que fosse o Leandro, meu amigo, uma referência, Leandro. Para vereador quem, Leandro? Sei lá, tal, né? Então, eu fiz muito isso, votei muito assim, isso é uma maneira muito errada de votar. E depois que eu fiz esse voto, no número na urna, nem quis mais saber dos próximos 4 anos o que esse cara fez. Eu me sinto assim, hoje, depois de 58 anos, eu comecei a ter consciência política. Pensa o desserviço que eu prestei à nação, né? E principalmente para a comunidade, para o bairro que eu estou, né? Jaraguá do Sul, a nossa vida, a nossa história começa no bairro. Então, toda vez que o político busca alguma coisa a mais para se beneficiar, ele está, na verdade, sendo inimigo do cidadão. E os 8, que você comentou, Liana, muito bem, os 8 deputados federais do Novo, que estão lá, eles são os melhores deputados do Brasil, e o Gilson nos honra, né? Por ser o número 1 do país.
Na verdade, eles são isso porque eles fazem a política normal. Sim. As avaliações, juízes e avaliação estão lá porque eles cortam os privilégios, cortam o número de assessores, dispensam auxílio moradia, auxílio mudança, né? Essas coisas de carro, né? Vive lá de forma coletiva. Eu vejo que, começando pela nossa cidade, a gente também tem que fazer isso. Jaraguá do Sul é tida como uma Câmara Municipal enxuta, né? Sim. Ok, enxuta, tá bom, é bom? Bom que enxuta, né? Dá para fazer uma coisa melhor, dá para enxugar um pouco melhor essa Câmara, mas e o trabalho efetivo da Câmara de Vereadores? Nós questionamos, né? Os privilégios que são a favor próprio, ou é permitido que os privilégios perdurem na prefeitura quando você pode fazer leis, melhores leis, ou eliminar as leis que não servem para nada, que são tantas mais quanto... Não sei se o Gilson que falou que um dia em Brasília não teve votação, se foi o melhor dia de Brasília, porque não se votou nada, é uma bobagem, né? É uma coisa assim, eu lembro, não sei se foi esse termo que usou, ou aquela situação da lei absurda, fazer a lei lá do dia do baterista, aí ele falou, então já faz a banda toda, já faz um dia só, porque vai ter do gaiteiro e tal, então são coisas assim que nós como cidadão, quando nós não nos envolvemos na política, a gente não tem nem ideia disso, a gente de repente acha legal, né? Então, assim, voltando assim, para os valores do novo, né, onde a liberdade com responsabilidade é uma coisa que a gente trabalha forte, né, Leandro? É justamente para a gente entender que isso é importante demais, a gente tem que lutar pela liberdade. Quando se fala em AI-5, essas coisas absurdas que está se comentando aí, né, a pessoa que faz isso, ela não tem noção do que é a liberdade, né? Não. Eu vivi o regime militar, de até 85, né, Mas assim, Jânio, a gente vê que isso casa com aquilo que você tem falado, que durante 58 anos acabou não participando ativamente na política, ou se, né, procurando ser mais ativo politicamente, mas é porque quem olha de fora, e grande parte da população não é politizada, que acaba, né, com tudo que a gente vê aí, com essa falta de renovação e essa extensão, né, de sempre CPIs, corrupção, votos aleatórios, sem interesse na população, dá um desgaste que a população causa, né, talvez o absurdo de pedir um AI-5 novamente. Mas, enfim, nós estamos aqui como uma nova forma de fazer política, levando informação de que é importante, sim, mudar o sistema, porém, através da política. E é por isso também que o Novo foi criado, porque lá atrás, em 2011, quando eles viram que nos partidos que não tinham bandeiras definidas e que assopravam para onde o vento ou seus interesses iam, precisava, sim, criar um partido com ideais fortes, com valores fortes, com ética, e que começasse, né, do primeiro dia até o último dia, seguindo sempre o seu norte, independente de atritos e de conchavos que aconteçam ao seu redor. Então, por isso é importante o Novo. E aí você fala, quando fala liberdade do indivíduo, o Novo é assim, né? Ele começa, para se filiar no Novo, você tem que entrar num site, você tem que, né, sozinho, você não tem ficha de filiação, cada um contribui com R$31, porque como a gente não usa o fundo eleitoral partidário, nós precisamos de uma pequena contribuição de cada um dos seus quase 50 mil filiados, para pagar uma estrutura mínima, para dar base para quem está junto conosco nessa caminhada. E também, se você quiser se desfiliar, você vai lá no mesmo site e se desfilia. Assim também como quando a sua cidade poderá ter eleições, você vai lá e clica no botão para ser candidato. Ou seja, não tem ninguém te empurrando, não tem ninguém te induzindo a ser candidato. Você precisa buscar você mesmo o seu interesse e colocar o seu nome à disposição. Mas eu ia entrar nesse ponto também, Jânio, porque hoje também no Estadão eu estava vendo que a Justiça está recebendo várias ações para liberar os saques do FGTS. E o FGTS, lembrando, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é do trabalhador. Só que ele não tem autonomia nenhuma sobre esse Fundo de Garantia. Ele primeiro foi instituído com a obrigação, né, ou não é? O cidadão não sabe economizar, então o governo vai lá e cria um fundo de garantia compulsório, né? Então, com o dinheiro dele.
Então, ele vende dinheiro, né? E aí, quem gera esse recurso? O governo de novo. E como gera esse recurso? Muito mal, porque ele teria muitas aplicações melhores do que o governo determina. Então, vejam só, esse dinheiro que é do trabalhador, que o governo pega dele antes de chegar na mão dele, que o governo aplica de forma aleatória, sem pedir para ele como é que ele gostaria que fosse aplicado. Nesse momento de pandemia que deveria ser liberado para a população, o pessoal está precisando ir para a justiça para pedir por causa que precisa ter uma calamidade pública, né? Para poder ser liberado e sacar esse FGTS, que é dinheiro da população. Então, vale lembrar que o Novo sempre pleiteou, e tem desde o começo da Covid, a liberação do saque do FGTS, mas sempre pleiteou que o próprio trabalhador identificasse aonde ele gostaria que fosse aplicado esse dinheiro, porque é dele. E não ficasse na mão do governo dizer onde é que, ou determinar onde é que vai ser aplicado. Até porque a gente viu, né, eu pago também o FGTS, né, sou contribuinte, que rende muito pouco na mão do governo. Então eu teria aplicações melhores, que não são as do governo, para o meu fundo de garantia que está lá. Leandro, me permite pegar um gancho dentro do FGTS, claro. Sabe como eu penso assim, o governo toma um dinheiro teu te julgando incapaz de fazer gestão do teu dinheiro. Exatamente. E ele te dá um retorno, de 0,5% desse FGTS. E aí você precisa do dinheiro que é teu, que ele já tomou, e você está descapitalizado e pega o empréstimo, né? E aí você vai pagar uma taxa de, sei lá, na melhor das hipóteses, 3%. Ou seja, você está dando uma matéria-prima para o governo, que está devolvendo para você do teu dinheiro, que é, né, o dinheiro é nosso, né? Em todos, o dinheiro circulante é nosso, né? E aí você tem que pagar lá 2,5%, 3%, depende de uma série de aprovações de crédito e taxas, e, né, e paga um monte de imposto para poder ter acesso ao dinheiro que é teu. Então, assim, eu concordo contigo, eu sempre defendi essa liberdade. A minha vida, na verdade, ela sempre foi pautada em planejamento e em cargo de confiança, sabe? Sim. Eu tenho muito pouco tempo de carteira assinada. Então, quando alguém me pergunta a minha história de vida financeira, né? Eu cheguei em Jaraguá do Sul em 83, de cara num caminhão, né? Pobre, mas muito feliz e cheio de valores, né? Que meus pais implantaram na minha mente, no meu coração. E aí eu sempre lutei por essa independência, sabe? Mesmo não tendo estudo, mas eu sempre achei interessante, poxa vida, mas quando eu entendi que o patrão pagava tanto a mais pelo meu salário, eu pensava, poxa vida, por que não paga para mim, né? e aí eu comecei a conversar com os meus patrões, sabe? Ô, cara, tem uma situação aí, né, que são honorárias, tal. Não sei como é que chama agora. Me faltou a palavra, Leandro, para definir o que é em cima dos encargos, né? Sim, encargos trabalhistas. Os encargos trabalhistas, exatamente. Aí ele... Tá, mas aí depende da palavra, do fio de bigode, né? O famoso fio de bigode, que nossa geração não vê tanto, mas nossos pais, né, prezavam tanto, né? Meu pai sempre falava, filho, só tem uma coisa na vida, é o crédito. Zele por ele. E o crédito, meu pai chamava-se fio de bigode, então ele nos ensinou muito isso. E eu sempre trabalhei no fio de bigode com meus patrões, porque entenderam, aceitaram, confiaram em mim e eu neles. Então, só que isso requer uma disciplina muito grande, porque a diferença entre o que você recebe registrado, sacando um monte de dinheiro teu, compulsoriamente, como você falou, e aplicando lá e devolvendo depois, e você pegando essa diferença e fazendo disso a tua poupança, a tua economia, o teu planejamento financeiro, é muito difícil. Quando as pessoas perguntam para mim como fazer, eu disse, olha, primeiro você tem que ter uma determinação muito grande, porque o que eu fazia todo mês? Eu pegava a diferença e botava na poupança, aplicava. E depois fui pegando esse dinheiro e descobrindo novas aplicações, como você mesmo falou, sabe? Sim. E assim, e mais o trabalho, a força do trabalho, minha fase produtiva, eu também planejei, com 50 e poucos anos eu vou estar com menos produtividade com 30, então eu trabalhava muito mais aos 30, para buscar os 50, 60, uma vida melhor, né? Então, infelizmente, meu planejamento mesmo deu muito certo, né? O meu trabalho voluntário, que era aos 60, que eu faço dia 30 de outubro, esse planejamento ele era muito pequeno, era ajudar algumas pessoas, como eu venho ajudando, assim, da maneira que eu posso, né? Mas, felizmente, eu repito, graças ao Novo, tenho a possibilidade, se assim for permitido, de trabalhar voluntariamente em grande escala, né? Sim. E depois que terminar os 4 anos de mandato, caso de fato eu consiga chegar nessa condição, eu quero continuar trabalhando de forma voluntária, mas daí com outro horizonte. Uma coisa aberta, eu vou conhecer outros caminhos, outras formas de ajudar as pessoas, sabe? Então, para mim,
O Novo é uma coisa assim que ele não permite trampolim político, entende? Sim. As pessoas quebram muito a cara com o Novo. Você, vou me filiar, porque é um partido agora, a onda laranja está crescendo, é um partido que tem uma certa... Eu percebo que temos assim uma simpatia, as pessoas quase não nos rejeitam, e isso é bom. E nós temos que lutar muito a cada dia, estar vigilante dentro do próprio partido, né? Para que a gente possa manter esses nossos valores. Inclusive o Novo é muito assim também, né? Então ele vai acabar sozinho se ele não honrar seus valores, né? De princípio, né? Porque nós pagamos 31, 34 por mês, esse serviço, esse clube que nós nos filiamos não prestar o serviço que nós esperamos, a gente paga de pagar, e aí esse oxigênio vai diminuindo, e o partido vai morrendo. Então, ele é uma constituição perfeita, o Novo, né? Isso encanta, porque a gente percebe que a nosso CPF que foi colocado aqui no Novo, né, Leandro? E eu pensei muito nisso, né? Avaliei muito o trabalho dos 4 vereadores eleitos em 2016 e tantas outras coisas, as metas que o partido traça para nós, né? Então, isso trazendo para o dia a dia, para a nossa realidade, fica fácil de entender e fácil de contribuir para o cidadão e, como cidadão, se sentir capaz de gerenciar a sua própria vida, entende? Então, se alguém me pedisse um conselho, eu falaria assim, sabe? Sim. Não sei se tu conseguiu entender. Sim, não, tá perfeito aí, né? Mas quando tu falou ali das eleições e tudo mais, que nós estamos em ano eleitoral, vale lembrar para todos, né? Até eu estava lendo também hoje de manhã que um estudo aplicou que o pessoal está na rua, pelo menos para mim, tem perguntado muito se vai ter eleição, quando vai ter eleição, se vai acontecer ou não. Inclusive, no OCP tem uma enquete se você gostaria de ter eleições esse ano ou não. O porém é que, primeiro, é muito difícil tirar de um ano eleitoral, né, passar para um outro ano, então isso exigiria várias alterações na lei, então é um pouco mais complexo. Porém, hoje eu estava vendo na Rádio de Araguá também que o projeto do Maia é mudar para dia 15 do 11 e dia 6 do 12 no segundo turno, né? Como a nossa cidade só tem primeiro turno, então ficaria, em vez de 4 de outubro, iria para 15 do 11. Isso vai ser determinado para quem está acompanhando aí durante o mês de junho, porque eles estão acompanhando também os desdobramentos dos casos de Covid. Então, assim como todo mundo está inseguro, nós também estamos inseguros de como vai ficar isso. Mas um estudo do TSE mostrou que em 55 países esse ano, devido à Covid, as eleições foram alteradas, as suas datas, né? Então, por enquanto trabalhamos com a data inicial de 4 de outubro, porém a grande possibilidade de ser alterada mais para o final do ano as eleições esse ano. Então, mas muita gente, mas ia jogar para o ano que vem. O problema é que existem prorrogação de mandatos, existem várias outras problemas além do só jogar para o ano que vem. A gente sabe que talvez seria o ideal, mas devido a essas obrigações legais aí de quem está no mandato hoje e que acaba dia 31 de dezembro, existem essas complicações. Então, por isso que a tendência é ser postergado, mas ainda dentro do ano eleitoral de 2020. Mas o que a gente vale, né, Jânio, lembrando aqui que o nosso papel é conversar, né, trazer... Eu lá em 2018, quando fui candidato, as pessoas falaram, Leandro, tu também foi entrar nessa, né? É difícil e tal. E eu falei, o difícil até não era, no caso, ir para olhar olho a olho nas pessoas e conversar sobre política. O problema era explicar sobre a política, né? Por que nós temos chance de mudar, ou o que nós vamos fazer, né? Poderia fazer de diferente, e como estava, né? Então, porque quando a partir do momento que a gente começa a entrar mais nos trâmites políticos, entendendo melhor o sistema, a gente começa a entender também o quanto a gente poderia fazer mais caso estivesse lá, né? Tipo, se eu fosse eleito deputado federal e tudo mais. E a gente vê que, né, dentro aquilo que a gente já falou, dos mandatários do Novo, que estão espalhados não só na Câmara Federal, mas em assembleias legislativas espalhadas, e assim como o Bruno Souza está fazendo agora na questão da CPI dos respiradores, aqui em Santa Catarina, de mostrar mesmo o papel que cada um dos representantes tem que desempenhar. Então, até essa semana teve a CPI lá na Alesc, na qual o nosso estado gastou 43 milhões até o momento de combate à Covid, e 33 milhões foram dos respiradores que está
né, aqueles respiradores fantasmas que ainda não foram entregues, né? Então, essa fiscalização, tanto no governo, né, do governo estadual, mas tipo no federal e no nosso municipal, representado por vereadores, aí sim que a gente vê a importância desse cargo e de ter pessoas capacitadas lá para desempenhar essa função. E daí você poderia falar sobre o processo seletivo, né? O que o processo seletivo novo faz para colocar pessoas capacitadas nesses cargos, Exato. né, Jânio? Essa situação do processo seletivo ela é desafiadora, porque é uma situação totalmente nova, né? Nunca imaginei na política processo seletivo. Aí teve a primeira fase, aquela fio na barriga, tá? Avancei, segunda fase, né? Entrevista com o pessoal do Brasil, me ligaram, me entrevistaram, puta, aquele medo da câmera e tal. Pô, passei, né? Ô, Jânio, mas seja mais específico. Primeira fase passou. O que tu fez na primeira fase que deu frio na barriga? Você teve que fazer polichinelo? Você teve que... explica, o pessoal não sabe o que é isso aí. Eu tive que me aprofundar nos conhecimentos do partido, né? Os princípios e valores do partido, a história do partido. Responder muito essas questões, assim, sabe? Também, primeiro ficha limpa na filiação, né, Leandro? Então já começa... Daí, ali foi a questão mais do conhecimento do partido mesmo, sabe? Na primeira fase. Aí a segunda fase foi assim, entrevista, né? E como é que eu vou dizer? Eu não consigo lembrar muito dos detalhes da segunda fase, mas o que eu percebo é a evolução dos conhecimentos, do que é ser vereador, do que é fiscalizar, qual a importância, qual a função real do vereador, né? Que sim, nós não temos que prometer nada para ninguém, porque nós só podemos fiscalizar e legislar, então nós não podemos prometer uma obra se eu não sou executivo, né? Claro. Então, mais ou menos nessa linha da nossa atividade, como é que é isso? Aí também, por que me filiei ao Novo? Por que ser novo, né? Então, claro. Quais eram as minhas propostas também da segunda fase, né? O que eu entendia como mais importante, eu coloquei como fiscalização de obras, porque eu vejo absurdos de máquinas paradas, obras acontecendo, obras que poderiam ser priorizadas em detrimento de outras e vice-versa, e não acontece, o entendimento do porquê isso acontece, né? Se isso é uma obra política e tal. Então, muito essa questão também, né? Então, a segunda fase foi mais nessa linha aí, né? Inclusive, tive que fazer um vídeo, já foi assustador aquele vídeo lá, né? Quando eu tive que dizer, falar do partido, falar de mim, das minhas expectativas, do que eu pretendo, né? Como ser eleito, né? Também vídeo lá que a gente fez em Balneário, né? Também a gente esteve lá, né? Fez vídeo lá com nossos representantes também. Foi tudo para mim muito difícil, porque era um desafio muito grande. Eu superei, o friozinho da barriga foi diminuindo, a adrenalina foi subindo, a paixão foi aumentando. Isso é muito bom, sabe? E agora a terceira fase que está sendo a mais complexa, porque é uma fase mais da comunicação, rede social, fazer essa live, que é a minha primeira. Eu sei que não está muito legal, estou aqui meio perdido, sem foco, né? Tá excelente. Que vale ressaltar, né, Jânio, que só para te contribuir na tua fala ali, é que a primeira fase justamente é para a gente alinhar o candidato com os valores do Novo, né? Para a gente filtrar os possíveis oportunistas que só queiram surfar na onda, sendo que nossos mandatários estão bem ranqueados, né? O Zema está fazendo um bom trabalho. Então, assim como qualquer pessoal que está indo bem, o pessoal pode entrar oportunistas que possam querer entrar nessa onda e se aproveitar, assim como a gente viu em outros partidos em 2018. Então, o Novo faz esse alinhamento com o que o Novo defende, para justamente, não adiantou lá em 2011, 180 pessoas sair da indignação, criar um partido com valores e princípios fortes, se depois de formalizado o partido entrasse qualquer um. Então, precisa fazer esse alinhamento para justamente as pessoas que lá na frente irão representar o partido e que até hoje representam, continuem com foco nos objetivos e nos valores que o Novo defende. Até para que aqueles quase 50 mil que contribuem mensalmente, né, que são os filiados do Novo, continue crescendo esse grupo e a gente tenha mais braço para ir para outras cidades
para, né, e outros estados e fazer o trabalho de diferença para a comunidade. Então, Sim. é esse o principal, né, ponto na primeira fase, junto com se a pessoa entende quais são, né, os trabalhos na qual ele está se colocando à disposição. Por exemplo, você está falando do vereador. Eu fui para o processo seletivo para o executivo, né? Então estou aprovado no processo seletivo para prefeito aqui em Jaraguá do Sul. Então eu tive que passar a mesma coisa. Pô, Leandro, mas tu sabe o que o executivo faz? Tu sabe, né, quais são a divisão das casas, quem fiscaliza, quem, né, o Ministério Público, né, que vai te fiscalizar, principalmente no executivo, junto com os vereadores que vão te fiscalizar. Então você vai ter que mandar os seus planos para a Câmara de Vereadores, para ela também analisar e aprovar. Se for ruim, vai ser rejeitado. Então, mas é aquilo que a gente tem falado, que como a gente tem uma ideia, princípios e valores muito claros, e sempre focado no cidadão, na população, e sem conchavos políticos e sem ter que levar projetos ruins para a população na Câmara de Vereadores, é um trabalho muito mais fácil para quem está dentro do Novo, porque a base que o Novo dá e ela constrói junto conosco leva a gente só a fazer coisas boas e de encontro, né? Ao encontro da população que ela tanto almeja, né? Então é isso, Jânio. Eu só queria te ajudar nessa explanação aí, legal. porque eu acabei falando, você falou do seu, como se não houvesse processo seletivo para mim. Eu também passei por isso, né? Não. É que, na verdade, com a primeira live eu acabo viajando muito, né? Tá faltando um pouquinho mais, mas é justamente o que o processo seletivo novo permite, né? Você passa, cada fase tem uma especificação e onde você vai evoluindo, né? Então, assim, eu me sinto muito melhor preparado hoje do que quando começou a primeira fase, né? Sim. Então, essa terceira fase, agora voltando a falar da terceira fase, né? Ela inclui essa live, né? São 3 reuniões que seriam presenciais, mas em função do corona a gente está fazendo virtual. Ontem, inclusive, fiz uma, né? Com a primeira também foi uma experiência que eu preciso evoluir bastante, né? Vídeos sobre as situações pontuais, colocar a nossa opinião sobre o dia a dia dos fatos da sociedade, né? Nossa opinião sempre baseada nos princípios e valores do Novo, né? Porque esses nossos valores já foram filtrados lá na primeira fase. Eu percebi que no nosso partido de Jaraguá do Sul também tiveram pessoas oportunistas que vieram, se filiaram, querendo surfar, e quando perceberam que para qualquer coisa que tivesse, teria que passar por um processo seletivo, acharam absurdo, né? Ou seja, eu já sou capaz, já exerci cargos e já sou uma pessoa que sou dono, diretor, eu não preciso disso. Até porque, né, as pessoas são convidadas a exercer cargo. Na minha rua tem um vizinho que ele foi convidado a ser vereador, né? E aí eu falei, poxa vida, quando começa o processo seletivo? Aí, lógico que a gente sabe que não tem, né? Mas a gente, estando dentro do processo, passando o processo seletivo, percebendo como os outros partidos fazem, a gente percebe como é importante o processo seletivo. Nessa fase, algumas vezes pensei até desanimado, tão difícil estava para mim, sabe? Era realmente um desafio muito grande, está sendo para mim, né? Hoje, se não fosse o Ricardo, não teria nem conseguido começar essa live. Infelizmente, ele socorreu, eu vim correndo na casa dele e estou aqui, sabe? Confortavelmente. E vale assim, lembrar, né, Jânio, que o mais bacana é que, assim, vamos lá, por exemplo, vou usar o exemplo de 2018. Então, o Novo teve 16 candidatos a deputado federal em Santa Catarina. Então, todo mundo que votou, né, os votos foram bem espalhados, né? Então, o Gilson fez 27 mil votos, eu fiz 23, dois fizeram 18 mil votos, né, o Paulo e a Adriana. Então, mas todo mundo que votou nessas pessoas e soube que o Gilson ganhou, falou, pô, ok, mas eu sei que ele tem o selo de qualidade do Novo, porque passou pelo processo seletivo, ele está preparado, porque o Novo cobra que ele esteja preparado, e nós todos vamos cobrar dele como auditores diários, que eles cumpram as regras do Novo, que os valores, sigam o caminho que o Novo propõe. Então não é assim, aquele camarada, o Tiririca trouxe mais 2 ou 3 para dentro, ninguém nem sabe quem são esses caras, como é que eles entraram lá, o que eles estão fazendo, o que eles vão defender. E no Novo é o contrário, né? A gente sabe que quanto mais pessoas puderem, né, representarem o Novo lá dentro, elas vão fazer um bom trabalho e vão seguir aquela filosofia que o Novo prega. E o entendimento do Novo, né, como nossa base, né, é muito importante, porque daí você está totalmente alinhado. Eu costumo dizer assim, uma vez
que eu entrei no Novo, eu sou um filiado e também um funcionário de uma empresa, né? Sim. Então, se caso venha passar no processo e ser eleito, eu serei um funcionário do Novo, né? Adiante, você, se for imperfeito, que a gente torce, né? E você vai ser um funcionário do Novo no Executivo de Jaraguá do Sul. Eu vou ser um funcionário do Novo, né? Então, nós temos que seguir metas. Eu acho que é muito bacana essa questão de metas, não é só uma questão de oba-oba política, né? Ela tem um plano com metas bem definidas, de redução de custos. Então, nossos deputados federais tiveram metas, né? Então, eles têm que apresentar esses resultados, porque são fiscalizados pelo próprio partido. Isso é outra coisa que me encantou demais do Partido Novo, é que a executiva não é política. E além de não ser política, Leandro, o que mais apaixona nós todos, nós sabemos disso também, é que essas pessoas são voluntárias. Sim. Um dia eu encontrei o nosso presidente estadual, que agora nos orgulha como presidente nacional, Eduardo, né, numa reuniãozinha aqui em Jaraguá do Sul. Perguntei, cara, como é que faz? Vem para Jaraguá do Sul, paga do teu bolso o combustível, vai ficar por aqui, vai pagar o hotel, como é que tu vive? Jânio, eu tenho um negócio lá, que felizmente eu tenho uma renda legal, e eu estou fazendo um trabalho voluntário porque o Novo me encantou tanto quanto encantou você. E como eu sou um cara que a política não é uma coisa que eu gosto, então eu estou na parte da gestão, e eu faço esse trabalho como voluntário também, pela cidadania, pelo Brasil melhor, né? E também quando me perguntam, Leandro, sobre investimento, de pagar para ser filiado, né? Eu costumo dizer assim, quanto você deixa de impostos por ano para o governo para retornar? Você não entende que R$31,34 por mês é investimento baixo? Veja como investimento no retorno que o partido está na condição de dar para você em saúde e segurança, né? Para que você tenha uma condição melhor de vida para você, para os seus filhos. Porque nós não estamos aqui sonhando, né? Nós estamos imaginando que nós vamos assumir o governo federal, o governo do estado nos próximos anos, né? Esse nosso planejamento a médio prazo é que nem a educação. A educação não acontece do noite para o dia, né? É um investimento a médio e longo prazo. Então, o Partido Novo tem essa política também que vai nos encantando, tá? Então, o voluntariado como gestor, eu acho uma coisa impressionante, né? Então, são guerreiros, né, que constroem uma história, se mantém esse amor, né? O Novo não tem partido. O Amoedo não sei o quê, Amoedo não gosta do Amoedo. Ok, pode discordar do Amoedo, né? O Amoedo é mais um Novo. É um dos fundadores, né? Ele tem a opinião dele, não precisamos pensar exatamente igual, não somos robozinhos, né? Somos um partido com divergências, e isso é bom, nos faz crescer, e existe questionamento sobre a tua postura, a minha, do Amoedo, né? Assim como sobre nossa família, nossos filhos, né? A relação, é uma relação de troca, né? De questionamentos mesmo, né? Sim, o Amoedo, claro, foi fundamental no início, que foi um dos precursores aí, né, de colocar o partido de pé, né, foi o nosso candidato a presidente, levando nossos ideais, mas na atualidade ele é mais um dos 50 mil filiados, né? Mais um filiado, então, exatamente. Então, assim, claro que ele ganha mais holofote, porque ele foi o nosso candidato a presidente e tudo mais, mas pode ter vários outros falando a mesma coisa, né? Mais um dos 49.999, que estão falando a mesma coisa e não são colocados em evidência como ele, né? Mas faz parte. E assim, como fala, assim, a gente pode né, ter algumas os valores e as virtudes que nos fizeram ombrear nesse momento, porém a gente tem um pensamento diferente em outras áreas, de outros temas, que é totalmente saudável e é bacana para a gente, uma evolução como ser humano, né? Mas eu ia até comentar contigo, Jânio, mais uma constatação, porque eu estava vendo que ontem eu recebi o site Transparência, que tem colocado um ranking de todos os estados e também dos municípios das principais capitais do Brasil, nas compras do Covid, né? Então, nas compras, como é que as contratações estão sendo transparentes ou não? Só vale lembrar que é transparência, né? Não é outras coisas mais. Então, Santa Catarina até tá bom com o 8º lugar, porém eu já falei que ela acaba tendo comprado pouco, né? Porque 43 milhões até pouco não é praticamente nada, né? Sendo que ainda 33 foram dos respiradores, então, vamos dizer assim, foram poucas compras e outras tantas licitações que eles tentaram fazer acabaram sendo barradas antes que fossem publicadas e fosse para frente por causa já de dificuldades no projeto. Porém, eu queria ressaltar aqui que Florianópolis, né, nossa capital, aí
é a penúltimo lugar em transparência nas compras do Covid, em 25º lugar. Então, considerado muito ruim, né? Então, por isso que eu falo, a gente não pode ficar só uma vez lá, uma vez a cada 2 anos, votei, vou para casa e acabou meu trabalho. Nosso trabalho de cidadão é ser vigilante constante. E se eu não posso me dedicar, eu tenho que colocar pessoas lá que se dediquem por mim. E eu acredito, né, nós estamos nesse momento, momentaneamente, né, dentro do novo, fazendo esse trabalho, mas nós não vamos ficar para sempre, né? Então, nesse momento a gente vai precisar, né, estamos nos dedicando pessoalmente nesse projeto, mas que logo depois vai precisar vir novas lideranças para a gente, junto com o novo, para a gente fazer essa renovação e continuar esse projeto. Então, e esses dados, por que eu trago aqui? Para a gente mostrar que temos que ser eternos vigilantes, né, e acompanhar projetos bons que nos representem, né, colocando pessoas que nos representem e que também cobrem lá na frente dos nossos eleitos. Beleza, Leandro? Fechamos? Só de finalizar, eu estava também hoje de manhã buscando ali o site da a Adriana, antes de tu abrir para perguntas, a Adriana Ventura, para quem acompanha, ela é a nossa representante feminina na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E ontem ela colocou um projeto para que as farmácias possam fazer testes do Covid rápido. Ou seja, algo para evitar que as pessoas, né, vão até o hospital, que é algo de maior risco, né, para a população. Sim. Então, nossos representantes têm feito mesmo a diferença. Vale lembrar que ela já tinha conseguido aprovar a telemedicina no tempo de Covid, então que no Brasil ainda não está regulamentado a telemedicina, então precisou que nossos deputados colocassem um projeto para que durante a Covid fosse permitido a telemedicina, porque daí não há o contato, né, físico entre o médico e o paciente, então, e se não fosse através de projeto não seria permitido. Então, no Brasil, né, essas regulamentações aí, então a gente conseguiu aprovar a telemedicina e agora estamos com esse projeto para as farmácias fazerem teste rápido de Covid, evitando aglomerações em postos de saúde ou então em hospitais, que a gente sabe que já tem pessoas que já estão infectadas e estão sendo tratadas. Só uma notícia boa, né, que eu tenho colocado aí para todos. Legal. Obrigado, Leandro. Vamos abrir para as perguntas aí, Leandro? Sim, se alguém tiver algum questionamento, né, por favor, tanto para o Jânio quanto para mim, aí estamos abertos. Vale lembrar que a gente, né, nós estamos no processo seletivo do Partido Novo, né, o Jânio está na terceira etapa, eu já fui aprovado no processo para o Executivo aqui em Jaraguá do Sul e estamos à disposição aí dos senhores aí para caso haja algum questionamento. Beleza. Mas é um trabalho, né, bem bacana, como o Jânio falou, enquanto ninguém manda nada, a gente faz esse... eu, como eu falei, desde 2004 sou voluntário em associações empresariais aqui em Jaraguá do Sul, depois fui para o Conselho Penitenciário, depois fui para a Associação de Segurança Pública do Vale do Itapocu. Acredito que foi um trabalho voluntário mesmo, porque eu acredito que nós temos uma região, se é diferenciada em vários quesitos, porque existem várias pessoas voluntárias em várias áreas, né? Então tem voluntários na saúde, tem voluntários na educação, tem voluntários na segurança pública, né? E aí esse voluntariado, por exemplo, dos dirigentes do nosso hospital, nós temos 2 hospitais excelentes, tanto Jaraguá quanto São José, que são referência no nosso estado, por causa de uma direção voluntária que tem lá. Então, não é porque governantes despejam rios de dinheiro aqui e tem pessoas, né, eleitos aqui que façam a diferença. São pessoas voluntárias, cada um dos hospitais tem associações que tem os voluntários que fazem parte da direção e que fazem a diferença para a nossa comunidade. Tu quer ler aqui? O Gabriel mandou uma pergunta? Ou tu quer ver por aí? Eu leio por aí? Não estou conseguindo ver, tá vendo ali? Não aparece para mim na tela, só se volta lá. Eu sou meio... Na tela aparece só o indivíduo principal.
vida, acesse, só não é isso aqui. Para mim só Eu aparece vou... essa tela. Então tá, eu leio por aqui. Então o Gabriel mandou aqui que queria saber qual área demanda mais atenção do novo em Jaraguá do Sul, ou ainda qual área sentem que está mais carente. Eu vou falar o que eu penso. Fala. Pode ser, Leandro. Pode. Não tem direito de ensinar. A Tem a live pergunta é tua. destinada. Mas a pergunta não está destinada para você, não, né? Não, é aberto. Posso... Aberta, né? Então, eu acho que a carência maior é na fiscalização mesmo, né? Falando agora do trabalho legislativo, eu percebo, assim, a fiscalização, ela é muito, muito fraca. Eu percebo, assim, um trabalho mais no sentido de capitalização política, o trabalho do nosso legislativo, no sentido de capitalizar, conseguir votos, entende? Não de fiscalizar efetivamente, porque essa fiscalização parece que ela pode estar afrontando algum interesse, e eu percebo, assim, que eles não se posicionam, sabe? Eu acho que a falta de posicionamento claro do nosso legislativo me incomoda muito, né? Por exemplo, vamos pegar a greve dos funcionários lá como exemplo, lá no início do mandato, né? Então, eu cobrei meu vereador. Tá, qual é o teu posicionamento em relação à greve? Tem que ver, né, bem assim, vamos ver como é que vai ser. Porque, cara, mas eu não votei em ti para isso. Eu votei em ti porque eu quero que você se posicione. Certo ou errado, vai tomar pancada, tu vai errar, normal, tô começando a mandato agora, mas se posiciona, ficar. Eu preciso saber onde é que eu tô pisando. Aquele cara que eu votei era o cara que também quis se posicionar, até porque eu cobrei dele. Se eu votar em você, você vai se posicionar, né? Sim. E aí, na primeira oportunidade de efetivo, não se posicionou. Então, eu percebo que existe muito o medo de se posicionar, né? Eu acompanhei também a audiência pública do ICEM, acho que é, né, o órgão municipal que cuida da aposentadoria, né? Sim. E percebi também, assim, Sim. os vereadores ficaram, assim, eu não sei se era medo de falar alguma coisa ou contra quem estava propondo, que era executivo, ou quem estava defendendo a não implantação dos 14%, de 11 para 14%, aí tinha o sindicato, então eu percebi que existia tipo uma falta de tomada de posição. Eu sou aqui, eu defendo essa situação, né? Então, eu acho que essa falta de posição, ela implica em medo de ser visto pela sociedade como alguém que não é simpático ao processo. Eu acho que isso é uma grande falha que existe em Jaraguá do Sul. Eu posso falar mais desse assunto do que eu tenho acompanhado bastante, né? Aliás, outra falha minha, né, Leandro? Porque até então eu nunca ia numa Câmara de Vereadores, eu nunca queria saber. O novo me incitou a fazer essas coisas, então eu tenho acompanhado bastante. Eu percebo essa é a principal deficiência que a gente tem. Sim. Mas legal, Jânio. Acho que tá bem respondido para o Ricardo aí. Eu Obrigado, só Ricardo, pela pergunta. agradeço. Não teve mais nenhuma pergunta aqui, então, não sei, acho que já podemos caminhar para o fechamento. Temos que trabalhar, né, Jânio? Sim. Após esse café e bate-papo, vamos trabalhar. Nosso trabalho é voluntário, mas nós temos que ter condição de manter esse voluntariado. Os boletos lá em casa chegam igual para todo mundo, né? Eu chegaram, e os de hoje eu não olhei ainda. Mas obrigado, né? Eu te agradeço imensamente por ter dedicado seu tempo, né, a nos ajudar com esclarecimentos e essa conquista de cada dia da cidadania. Importantíssimo. Nós, pessoal, convoco vocês todos, sintam-se cidadão de fato, né? Estudem, se o novo não encanta vocês, que me encantou, mas procurem se inteirar do que está acontecendo na sociedade, verifiquem quem vocês votaram, nunca mais votem e depois larguem o voto para daqui 2 anos. Faça fiscalização também sobre seus eleitos, eles têm que se sentir pressionados, né? Afinal, eles são funcionários de quem os elegeu, né? E se o salário que está sendo pago a eles é um salário tirado do nosso bolso, do nosso trabalho, do nosso esforço, nós temos a obrigação, conosco mesmo, de fiscalizar e cobrar que essas pessoas nos representem. Então, é uma convocação que eu faço, né, se me permite, eu tomar a liberdade de fazer isso com todos vocês. Fiscalize mesmo, tá? E exerça a cidadania. Se ferir algum partido, ou se não quer se filiar, né? Não quer, como meu irmão falou, vocês são meus inimigos, então, né? Então, mas pelo menos estude um pouquinho mais da política para poder participar dela, porque, sinceramente, não tem como ficar de fora. Ser um indignado não cabe mais na sociedade, né? Nós temos que ser agentes da ação, não indignados. Um abraço, Leandro. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Abençoado. Obrigado, sexta-feira, abençoado da nossa semana. Fazer um agradecimento público aqui, o Ricardo, que me salvou.
Deixou nas Mas, condições de... então tá, Abraço. obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, Jânio. Bom final de semana. Usem máscara e, se der, fiquem em Usem casa máscara. também, dentro do possível. Isso, ótimo. Um abraço a todos, tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.